E se a gente pudesse falar um pouco sobre os próprios bloqueios que a gente cria, sobre tudo aquilo que a história traz e mostra pra gente que a gente tem freado a nossa própria evolução de diversas maneiras, que nós somos os principais criadores de todos os nossos problemas, as fontes de sofrimento vêm principalmente das nossas más escolhas. Vamos falar um pouquinho disso? Salve, salve rapaziada, meu nome é Da Roceira, bem-vindo ao canal, muito obrigado pela sua companhia. É interessante porque muitas vezes assisto uns documentários, assisto uns filmes, leio uns livros, assim, e tudo isso me traz para uma reflexão muito sinistra sobre a vida, assim, que me traz um pouco mais de clareza. É um turbilhão de coisas, na verdade, que vem. É uma coisa que muda muitas vezes entre um pouco de indignação, um pouco de raiva, um lapso de discernimento, um pouco de pé no chão e uma compreensão de toda a situação. Também o descobrimento de várias ferramentas para que a gente possa utilizar aí nos próximos passos para o futuro. E lógico, eu sou só um menino que vem aqui no YouTube e partilha um pouco de reflexões sobre a vida, o que pode fazer eu em relação ao mundo como um todo, né? É interessante porque de certas maneiras a gente consegue observar o potencial que a gente tem enquanto humanidade, o potencial que a gente sempre teve, só que por algum motivo, como várias coisas da nossa vida, a gente percebe sempre por último o potencial que a gente tem. A gente tende a abafar tudo aquilo que brilha dentro da gente, tudo aquilo que de certa forma é diferente, porque o mundo que a gente conhece hoje ele é regido por alguns costumes, algumas leis, algumas verdades, algumas crenças extremamente limitantes, que limita não só a gente e nosso desenvolvimento individual, mas por consequência do individual leva para o coletivo. Eu estava assistindo um filme em específico que conta a história de um matemático muito importante para a nossa história do descobrimento da matemática, de fórmulas e tudo mais. E o mais interessante é que tem uma passagem do próprio filme que fala que num discurso de um dos professores, ele lembra, né, grandes amigos acadêmicos e muitas vezes cheios de uma soberba, de uma arrogância, lembra eles que toda aquela matemática que está sendo apresentada e toda aquela matemática do qual eles fazem a própria vida, ela não é uma coisa inventada, ela é uma coisa descoberta, ela sempre esteve lá. E o que se passa nesse filme é simplesmente alguém que traz uma solução, alguém que parou para pensar com o que tinha, descobre várias soluções e traz à luz todas essas soluções. E obviamente que tudo isso de diversas maneiras vai ser utilizado para contribuir com a humanidade como um todo, com a nossa evolução, como a partir das referências que ele teve, ele chegou num ponto e a partir do ponto dele novas virão. E na verdade, como todas essas descobertas são de 1800 e alguma coisa, a gente com certeza hoje colhe os frutos de toda essa dedicação e todo esse propósito atingido de vida dessa pessoa. Mas o mais interessante quando a gente observa a história dessa, como outras atuais até mesmo, onde a gente traz uma solução interessante, plausível, que talvez necessite um pouco de trabalho em cima dela. Ela, na grande maioria do seu aspecto, ela é feita para contribuir com as pessoas, para ajudar as pessoas. A principal barreira que ela encontra para vir à luz e realmente completar o seu propósito são as próprias pessoas, pela simples incapacidade de absorver coisas novas, por sempre estar se bloqueando, por simplesmente se permitir escravizar os próprios pensamentos, as próprias vontades para um sistema que pouco funciona. É resistir à extrema necessidade de simplesmente abrir os pensamentos para novas coisas. E eu fico imaginando durante essa história toda, durante todo esse tempo, quantas não são as pessoas que vêm com uma grande ideia, com uma grande inspiração. De certa maneira, talvez necessite alguma resistência para que haja uma certa motivação, mas que a falta de colaboração, muitas vezes a falta de se acreditar, e se fosse coisa embasada seria interessante, mas normalmente tem muito a ver com o ego de outras pessoas, tem muito a ver com a falta de compromisso com o todo, a falta de compromisso com uma questão muito maior que nós mesmos. Todas essas ideias, todas essas soluções, todas essas fagulhas de progresso sempre abafadas aí por nós mesmos, né? Lógico, a gente vai ter aí diversas áreas da própria vida, mas, por exemplo, quando a gente fala em avanços espaciais, por exemplo, nós somos o nosso próprio empecilho para o avanço de tudo isso, não um passo considerável, seja isso pela maneira com que a gente se organizou na questão de realizar as coisas, ou seja,
principalmente o sistema monetário e tudo mais. É simples, certos avanços precisam de determinada quantidade de dinheiro, então ele não pode ser atingido tão cedo, porque muitas vezes a própria riqueza disponível no planeta não supriria fazer tudo isso, mas isso é porque a gente ainda acaba dependendo desse sistema de moeda, de dinheiro, e é engraçado que falar disso naturalmente te remete a uma utopia sinistra, porque é muito difícil imaginar uma realidade onde tudo isso não é necessário, uma realidade onde o dinheiro não se faz necessário, porque a gente foi construído dessa maneira e é tudo que a gente conhece, vamos dizer assim, como natural, porque a gente vive isso no dia a dia. Esse é um bloqueio que a gente acaba criando para novas ideias, novas soluções para tudo isso. Pessoas que talvez vieram aqui com a missão de trazer uma coisa nova, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de organizar as coisas. E o propósito desse vídeo é interessante porque, na verdade, só me colocou numa reflexão profunda aqui sobre o propósito da minha vida e me deu a vontade de perguntar a todos vocês, assim, sabe? Qual o propósito da vida de vocês? Dentro do cenário de vocês, nada tão extraordinário, mas dentro do que você faz, o que te traz um propósito de vida? Por um acaso, o propósito da sua vida, ele tá atrelado com esse sistema falho e superficial que a gente sustenta como realidade, mas ele é ilusório? E eu te pergunto dentro de você aí, o que é aquilo que você tem abafado por tantos anos? Talvez seja a luz daquilo que você veio fazer aqui, por motivos óbvios, que aqui é realmente muito difícil de trazer alguma coisa que esteja entranhado dentro de você. São vários os empecilhos que são colocados pela nossa realidade. O que dentro de você bate forte mesmo, assim, apesar de escutar muitas vezes, recusa em aceitar aquilo e recusa desenvolver aquilo. E eu te convoco para a observação de tudo isso, para abrir o coração para tudo isso, para o que realmente brilha dentro de você. Por mais que você por algum motivo julgue aquilo como sendo alguma coisa sem valor, eu peço que você revise isso e potencialize isso e traga tudo que você tem de bom para realmente contribuir. E se pergunte que se o que você faz de alguma maneira contribui para alguma coisa. Talvez seja muito doloroso essa pergunta, porque muitas vezes a gente vai perceber que a maioria das coisas que fazemos não traz nada nem para nós nem para ninguém. Então eu te convido para criar um hobby para você mesmo, que seja dar asas à sua imaginação e dar forças, potencializar tudo aquilo. Talvez você diga que seja banal, mas realmente faz seu coração bater forte, que você traga de tudo isso, deixa florar dentro de tudo isso, para que a gente colha toda a contribuição que isso possa trazer. Porque é interessante que, talvez pode parecer loucura, mas a gente vive num emaranhado de coisas e dividido entre o espiritual e o material, mas tudo isso aos poucos vem à luz e a gente não precisa comprovar nada, impor nada, é uma coisa que cada um sente dentro de si. Mas se de alguma maneira a gente está correlacionado com esse mundo material aqui, que a gente está aprendendo a lidar, e eu acho que o progresso obviamente tem sido feito, mas como a moral, parte espiritual, ética, de atitude, ela precisa caminhar talvez até um pouco à frente da parte material. Para lidar com a matéria é preciso uma base muito grande, é preciso uma coerência muito grande nos pensamentos, uma consciência do que está sendo feito, porque querendo ou não, os avanços tecnológicos e materiais e a compreensão do cosmos, a descoberta das coisas que já sempre estiveram aí. Existe aquela frase que diz que não existe o sobrenatural, não existe o supranatural, existe somente o natural e o normal e tudo aquilo que ainda não foi descoberto ou ainda não foi explicado ou compreendido. Então, para tudo isso é uma questão de tempo. Eu acho que principalmente se a gente tem milhares de pessoas experienciando a mesma coisa, é questão de tempo que todas essas coisas venham à tona. Mas mais uma vez eu só quero convidar você a refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria caminhada, para que a gente possa desenvolver essa habilidade cada vez mais de lidar com toda essa parte material, com esse dia a dia, que a gente possa reformular todo esse sistema em que a gente vive e convive, simplesmente tomando atitudes diferentes, tomando decisões diferentes, mais embasadas, mais conscientes no nosso dia a dia, sem a necessidade louca de fazer parte, de mover essa roda que já não funciona há muito tempo e que naturalmente vai se implodir, porque conforme o despertar da consciência de mais e mais pessoas, a gente compreende que é difícil criar uma solução para um problema usando os mesmos elementos, mas esse problema muitas vezes fornece ferramenta para que seja criada uma estrutura dentro da própria estrutura, e essa estrutura começa simplesmente deixar obsoleto aquela que carregava diversos problemas e a gente insistir em manter. Então que você abra o seu coração para o novo, abra suas ideias para tudo aquilo que ela possa te levar. E eu te pergunto, outra coisa também, eu vi uma vez uma palestra de um menino, ele tinha acho que 14 anos e ele era considerado um gênio,
gênio perante aos nossos olhos e a média das pessoas. É engraçado que o que eu percebi nos traços psicológicos dele é que simplesmente ele tinha uma maneira diferente de pensar sobre as coisas. Ele tinha 2 braços, 2 pernas, um cérebro do mesmo tamanho de todos nós, só que ele enxergava o mundo um pouco diferente. E ele disse uma coisa muito interessante, que ele disse que durante muito tempo ele leu, desde pequeno ele lia contos, histórias e tudo mais. Quando a chave de pensamento mudou na cabeça dele foi simplesmente quando ele acabou chegando numa situação onde ele não podia mais ler, pelo menos passando um momento sem ler, e todo aquele mundo de ideias que ele trazia não agregava mais nada novo, uma perspectiva nova, mas ele se propôs a criar coisas novas com aquilo que ele tinha, ou seja, ele se propôs a liberar a imaginação e processar os dados que ele tinha sem absorver nada mais, e a partir dali descobrir e criar coisas novas com o que ele já tinha. E isso a gente pouco faz, e quando a gente faz por um segundo, a gente cria coisas incríveis, a gente encontra soluções incríveis, simplesmente por utilizar a nossa criatividade, por utilizar as ferramentas que a gente tem e por simplesmente ter o propósito de realmente solucionar algo, realmente enxergar de mente aberta aonde a gente pode chegar com determinadas situações. Rapaziada, um vídeo diferente, eu espero realmente que essa reflexão de alguma maneira, eu sei que ela não é para todos, entenda, talvez, com toda certeza muitas pessoas nem chegaram até aqui. Se você chegou até aqui e se isso te disse alguma coisa, eu fico muito feliz. Essas coisas dizem muito pra mim a todos os momentos. Principalmente esse vídeo foi feito pra você que chegou até aqui e pra que de alguma maneira essas palavras te influenciaram a pensar na sua vida e no mundo à sua volta um pouquinho. Esse vídeo era pra você, esse pensamento era pra nós. E tudo bem, eu sei que não é pra todo mundo. É interessante porque eu acho que é pra todo mundo, mas nem todo mundo tá no momento de enfrentar essas questões. Nem todo mundo tá no momento de pensar como um todo, nem todo mundo está preparado para isso ainda, mas tem coisa que é inevitável, porque a evolução não espera ninguém, não pergunta ninguém, e na verdade no decorrer da vida não tem como escolher, ou você caminha para frente ou você é deixado para trás, é sempre assim. E como isso vai desenrolar a gente nunca sabe. Escolha você caminhar para frente ou ficar para trás em diversas questões, e olhe um pouco mais para fora, olhe um pouco mais para o todo, resolva o mais rápido possível suas pequenas questões individuais e muitas vezes egoístas que a gente mesmo cria. O mundo todo, a nossa evolução, eu, você, nós todos precisamos de ajuda aí numa questão um pouco maior, que é planetária, talvez tanto no desenvolvimento material de tudo isso, como principalmente no desenvolvimento intelectual, moral e ético de tudo isso, para que a gente possa lidar de maneira cada vez mais saudável com tudo que vai vir, com todos os desafios que vão vir. Mas quanto mais a gente se prepara e se desenvolve intelectualmente, moralmente, e a gente deixa espiritualmente, principalmente, para que a gente deixe as nossas arrogâncias de lado e a gente possa lidar um pouco mais com o coração, com o propósito de evolução sobre as coisas. Demorou, rapaziada? Muito obrigado por tudo. Meu nome é Da Roceira. Se inscreve no canal e é nóis. Obrigado, mano. Obrigado mesmo.